Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Amém? É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente. Tinha gente que já estava me perguntando se eu não ia pregar mais. Mas chegou minha vez. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler o versículo 3 e 4. 1 Pedro 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, preste atenção no que está escrito aqui, nos gerou de novo para uma viva esperança, para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor dê a cada um de nós nesta manhã, Pai, um coração como dessas crianças que estavam aqui, Senhor. Um coração que crê e não questiona em tudo aquilo que o Senhor deixou escrito, tudo aquilo que o Senhor prometeu ao teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem várias verdades aqui nesse versículo, mas quando ele fala que ele nos gerou de novo, porque Deus é o autor da vida. Todos nós, quando a vida começou no ventre de nossas mães, foi gerado por Deus. Mas aqui ele está falando que ele nos gerou de novo. Por quê? Porque nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra diz isso. Nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Tá meio esquisito esse microfone, dá para dar uma baixadinha? Obrigado, João. Ele fala de uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, que está guardada nos céus para nós. E por que eu comecei com esse versículo? Esta semana para mim foi uma semana assim, bem diferente. Eu emprestei um livro do Elvis, entreguei para ele hoje, eu li esse livro numa semana. É um livro assim que encheu de alegria a minha alma. E eu creio que nós precisamos desse tipo de leitura. É o testemunho de um pastor, que ele morreu, ele ficou 40 minutos morto. E ele esteve no paraíso. E Jesus falou para ele, você vai voltar, o nome do livro como é que é, Elvis? Volte e conte para o meu povo. Volte e diga ao meu povo. Esse é o nome do livro. Ele conta coisas ali que nunca tinha se passado pela minha cabeça. E aí, quando as crianças estavam aqui na frente, o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. Que nós temos que ler a palavra de Deus e crer como as crianças creem. Porque eu lembro quando eu era pequenininho, se o meu pai falasse que um cavalo voava, eu acreditava. Ou era só comigo? Sabe que com vocês não era assim também? Eu não estou falando de 7, 10 anos. Estou falando quando a gente é pequeno. 3, 4 aninhos. Eu tenho meus netos agora, filho do Samuel e da Isabela. Se a gente vai contar alguma história para eles, você pode fantasiar do jeito que você quiser, eles vão acreditar, é ou não é, Samuel? Porque eles têm um coração puro. E por isso que Jesus falou, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não está dizendo que o reino dos céus é um reino só de crianças. Porque inclusive esse pastor, ele relata no livro que lá não tinha crianças. As pessoas lá todas tinham 33 anos de idade. Eram todos adultos. Não tinha velho e não tinha criança. Ah, mas isso... Não sei, queridos. Isso foi o que ele relatou. Mas eu creio, eu pedi a Deus, me dá um coração como de criança. Eu quero crer nisso. Porque quando a gente é criança, a gente não questiona aquilo que os nossos pais nos contam. Aquilo que eles leem para a gente.
Quando a gente começa a crescer, a gente começa a se tornar uma pessoa, um ser questionador. A gente questiona tudo. Hoje nós vivemos no tempo da informação. Ontem nós estávamos em reunião aqui, nós estávamos falando sobre isso. Daniel, Samuel, Ali, Israel, eu, Jefferson. O volume de informação hoje é uma coisa tremenda. Mas ali tem informações verdadeiras e tem informações falsas. As fake news. Você já não sabe mais o que é verdadeiro e o que é falso. Então, queridos, nós temos que nos apegar a este livro aqui, ó, a Bíblia, porque eu sei que ela é verdadeira. Aqui não tem fake news. E quando eu comecei a ler esse livro, Deus me trouxe na memória essa herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, que está guardada nos céus para mim e para cada um de nós. E esse irmão começa a relatar o que ele viu lá. Eu não vou contar do livro aqui para vocês. Se vocês quiserem, pega o nome com Elvis, encomenda na livraria e peçam. Mas é um livro que edificou minha vida, muito. Sabe por quê? Porque ele gera esperança. Ele gera assim um desejo que Jesus volte logo, porque eu quero estar nesse lugar, ao lado do meu Senhor. Ele tira os nossos olhos dessa vida aqui, nos leva a olhar para o mundo espiritual que nós não conseguimos ver, mas nós enxergamos pela fé. E aí o Espírito me levou a lembrar daquele versículo que está em 1 Coríntios 2,9, vocês não precisam abrir, está escrito que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o que esse irmão contou no livro, mas isso não existe, você não sabe. A palavra diz que aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, sequer subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para nós. Então você pode pensar nas coisas mais maravilhosas que existem. É muito além. Uma coisa que me chamou a atenção, que ele fala que quando ele andava pelas ruas de ouro, o ouro que a gente conhece aqui na terra é amarelo. O ouro do céu é diferente. Ele tem um grau de pureza tão grande que ele parece vidro. Ele chega a ser transparente, como se fosse um diamante, mas ele chama de ouro. E aí quando você vai lá em Apocalipse e começa a ver a respeito da Nova Jerusalém, a Bíblia dá a descrição disso. Então, queridos, eu queria começar nessa manhã falando isso. Clame a Deus que Ele te dê um coração de criança. Que você creia naquilo que está escrito. Não questione as coisas de Deus. Questione as coisas que estão na internet. Isso a gente deve questionar. Mas não questione o que está escrito na palavra. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus. Nós começamos essa semana a estudar sobre a palavra de Deus. Graças a Deus que nós temos a Bíblia, queridos. Tem povos que nem a Bíblia tem. Nós temos testemunho de povos que rasgaram uma folha da Bíblia para cada família, porque se forem pegos com uma Bíblia são mortos. E eles decoram aquela folha e depois eles vão trocando entre si, para poder ler a palavra de Deus, poder se alimentar. E nós somos um povo livre, que temos várias Bíblias em casa. Na minha casa com certeza tem mais de 10 Bíblias, e muitas vezes a gente não dá valor. Nesta manhã, Deus quer nos chacoalhar, nos acordar, porque o noivo está às portas, queridos. Eu sei que vocês ouvem isso muito tempo, mas Deus está se revelando de tal forma, que a volta de Jesus vai acontecer num piscar de olhos, o mais breve possível. Eu creio nisso. Eu creio nisso de todo o meu coração. Esses dias o Israel trouxe uma palavra aqui, me falou muito ao meu coração, quando ele falou que muitas pessoas vêm para a igreja com a motivação errada. Né, Israel? Foi isso que você falou, né? E é uma verdade, queridos. Muitos vêm com a motivação errada. Muitas pessoas vêm com a motivação o quê? Buscando uma cura, buscando melhorar financeiramente, buscando um marido, buscando uma esposa. Existem essas motivações nos nossos corações.
Mas a motivação principal, a única que deveria nos mover, é Jesus Cristo. Sabe por quê? Que nós pertencemos a Ele. O dia que você se batizou, você faz uma confissão. Quem está te batizando sempre pergunta no que você crê. Você fala que crê que Jesus é o próprio Deus que encarnou e habitou entre os homens e morreu e ressuscitou ao terceiro dia e morreu pelos teus pecados para te dar vida. Todos nós fizemos essa confissão. Então, queridos, nós temos um dono. Samuel colocou um cântico aqui falando que nós temos um rei. E esse rei, ele reina independente da minha vontade ou da sua. Ele está sentado no seu trono. E a Bíblia diz que os céus são o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Queira você ou não. Queira você ou não. A Bíblia fala isso. E Deus é Deus. Ele não precisa da nossa aprovação para nada. Ele é autossuficiente nele mesmo. E Jesus pagou um alto preço. Todas as vezes que eu prego, queridos, eu falo sobre isso. Porque Deus sempre fala ao meu coração, toda vez que você vai ministrar, você tem que falar sobre isso. Porque a razão de cada um de nós estarmos aqui nessa manhã, sentados aqui, é porque Jesus morreu naquela cruz. Mas Ele ressuscitou. Jesus, queridos, Ele morreu como unigênito de Deus. Mas Ele ressuscitou como primogênito. O irmão mais velho de todos nós. Essa é a diferença, queridos. Essa é a diferença. Nós temos um irmão. Nós temos um advogado. Nós temos aquele que chega diante do Pai e fala de nós. Quando eu fico pensando nos motivos errados, que nós temos nessa vida, e eu creio que isso não acontece só comigo, acontece com todos nós, mas estou falando da minha vida. Eu lembro daquele versículo que está em 1 Coríntios 5,19, quando Paulo, ele fala que se a nossa esperança em Cristo for somente, se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a tua esperança está na tua empresa, no teu trabalho, no teu ganho, no teu carro, na tua casa, na tua juventude, eu quero te dizer, não eu, mas transmitir o que a palavra diz, o que Paulo falou. Você é o mais infeliz de todos os homens. Porque a nossa esperança não pode estar nessa vida. A nossa esperança não está nas coisas materiais, naquilo que possuímos, naquilo que queremos. Nossa esperança, ela é celestial. A nossa pátria é celestial. Nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é celestial. Acabamos de ler ali em 1 Pedro 1, 3 e 4, temos uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Vocês percebem, amados, como a gente é limitado? Agora, nesse momento, eu sei que o Espírito Santo está queimando nos nossos corações sobre essa palavra. Mas muitas vezes amanhã, a gente chega na empresa para trabalhar, os problemas, as coisas que estão acontecendo, a gente acaba o quê? Esquecendo. E a gente começa a focar no nosso dia a dia de novo. E a gente vai se esquecendo e vai se esfriando. Nós precisamos pedir fé. Visão para que a gente possa contemplar essa vida que Jesus nos prometeu. Nós devemos seguir a Jesus para servir a Ele e não ao contrário. Muitos de nós têm Jesus como seu servo, não declaradamente, mas no seu íntimo tem Jesus como um servo. Eu peço e fico bravo quando Ele não me concede. Jesus não é nosso servo, nós somos servos de Jesus. Ele nos tirou do império das trevas. Ele chegou para Satanás e pagou o preço pela nossa vida.
porque a nossa condenação era o inferno. E se hoje nós temos essa viva esperança de morar nos céus, ao lado do nosso Senhor, é porque Jesus pagou a passagem para nós. Então, queridos, igreja amada, nós temos orado já há algum tempo. A gente se reúne para orar, nós temos orado para que Deus acorde aqueles que estão dormindo. O Espírito Santo quer te acordar nesta manhã. Você que está adormecido, você que está meio que sonolento na tua vida espiritual, o Senhor quer te chacoalhar nessa manhã. Acorde. Você tem um dono, você tem um Senhor, você vive para fazer a vontade do Senhor e não a tua vontade. Nós temos estudado sobre dons. Quantos de nós, quando fazemos as nossas orações, nós buscamos de Deus, qual é o dom que Deus me deu? Senhor, quais são os dons que o Senhor me deu? Os dons não são para mim, os dons não são para vocês. Os dons são para que a gente use na igreja, para a edificação da igreja. Para e faça uma autoanálise. Quanto tempo a gente gasta nas nossas orações pedindo coisas materiais? E muitas vezes nós nos esquecemos de pedir as coisas espirituais. Muitas pessoas só pedem coisas para o seu desfruto pessoal. E a Bíblia, ela faz um alerta sobre isso. Em Tiago 4,3, a palavra diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Senhor, mas eu queria um carro novo. Se Deus achar que você precisa de um carro novo, Ele vai te dar. Agora, Senhor, eu quero ganhar almas para o Senhor. Senhor, me capacita, porque esse ano eu quero encerrar esse ano. Se o Senhor me der a graça de eu chegar ao final do ano vivo, eu quero fazer uma contabilidade pessoal e ver quantas vidas eu ganhei para o reino. Nós não pedimos isso, queridos. Senhor, eu quero uma promoção no meu emprego. Senhor, eu quero que o Senhor use minha vida para eu ganhar aquelas vidas que vão para o inferno, lá onde eu trabalho, porque eu conheço a verdade e eles não conhecem. Então usa a minha vida. Vocês percebem a diferença do que nós pedimos para o Senhor? Queridos, nós temos que ter a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus independe da nossa vontade. Vamos ler um trecho bem conhecido. Eu queria que você abrisse tua Bíblia em Mateus capítulo 6. Queria ler o versículo 19, 20, 21 e 24. Mateus capítulo 6, versículo 19, 20, 21 e 24. Presta atenção no alerta que Jesus faz. Aqui é o próprio Jesus falando. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Agora vai para o 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu sei que vocês já conhecem esse texto, queridos. Eu sei. Mas nesta manhã, Deus me colocou aqui para estar falando que não adianta você só falar de salvação para as pessoas, você só falar daquilo que Deus tem preparado nos céus, porque todo mundo quer isso. Mas nós temos que falar que Jesus quer ser o Senhor da nossa vida. Quando a gente entender isso e declarar que Jesus é o Senhor da nossa vida, as minhas decisões, elas param de ser minhas decisões. A decisão é em conjunto. Porque eu vou colocar diante de Deus e Deus vai colocar no meu coração. Eu tinha escrito algo aqui, hoje de manhã eu estava ajoelhado orando, falei: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale?
E o Senhor falou, tal coisa eu não quero que você fale. E eu não vou falar. Eu não vou falar. Porque eu estou aqui para falar aquilo que Deus mandou eu falar. É o cuidado que eu estou tendo de transmitir aquilo que Deus me colocou para transmitir. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Amanhã, quando você sair para trabalhar, use um tempo de oração. Senhor, o Senhor permitiu que eu abrisse os olhos mais um dia. O Senhor me deu saúde para sair da minha cama. Eu tenho um trabalho. Qual é o teu propósito nesse dia? O Senhor quer me usar no quê lá no meu trabalho? Só para ganhar dinheiro? Não. Mas se você falar do evangelho para uma pessoa, se você contar um testemunho para uma pessoa, essa é a razão pela qual Deus colocou você naquele lugar, naquele dia. Amém? Todo mundo aqui já ouviu falar do Steve Jobs? Todo mundo, né? Se alguém não ouviu falar, o Steve Jobs é o criador da Apple, já morreu. O iPhone que você tem no teu bolso aí, foi ele que criou, ele que desenvolveu. E quando ele morreu, hoje tem outros bem mais ricos do que ele na época. Mas na época que ele morreu, ele era o homem mais rico do mundo. Ninguém tinha mais dinheiro do que ele. E o Steve Jobs, ele morreu de câncer. E ele sofreu muito com essa doença. Você imagina que ele tinha tanto dinheiro que ele podia comprar um hospital para ele, levar os melhores médicos do mundo para tratar dele, mas o dinheiro dele não serviu para nada. E ele deixou uma carta escrita. E eu li essa carta. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu anotei aqui uma linha. Ele escreveu assim: sou o homem mais rico do mundo e não posso pagar para alguém sofrer em meu lugar. E para o lugar aonde eu vou, não posso levar nada. Eu não sei se ele foi para o inferno, para o céu, porque eu não sou juiz. É só Deus que sabe. Mas ele tinha consciência que o lugar para onde ele ia, ele não podia levar nada. Talvez ele tinha caminhões e caminhões de dinheiro. Não levou nada. Ele poderia oferecer uma carreta de barras de ouro para alguém sofrer no lugar dele. Não conseguiu. Sabe por que isso, queridos? Isso Deus nos mostra a nossa pequenez. E nós achamos que somos grande coisa. Né? Porque eu sou poderoso, porque eu estudei, porque eu tenho PhD, porque eu sou doutor em tal coisa, porque eu conheço isso, porque eu conheço aquilo, porque hoje eu mando prender, mando soltar. Você sabe que tem gente aí no Brasil que pensa que é Deus, né? Miseráveis. Toda vez que eu oro por essas pessoas, para que Deus traga a revelação, o Espírito Santo fala para mim assim, um dia todos eles vão estar de joelhos diante do Senhor. E vão prestar contas. Então, queridos, vamos ter um outro olhar para a nossa vida. Por que Deus nos deixou vivos hoje, nesse domingo? Quantas e quantas pessoas morrem por dia, quantas e quantas nascem. Mas falando de cada um de nós, a nossa vida. Nós somos um ser espiritual que tem uma alma e habita num corpo. Uma hora a gente vai deixar de habitar nesse corpo. Para onde nós vamos? Todo o esforço que nós fizemos aqui nessa terra, para que serviu? Jesus falou, nós acabamos de ler. Guardem tesouros nos céus, acumulem tesouros nos céus, que são para toda a eternidade. Você pode ser um outro Steve Jobs aqui na terra, você não vai levar nada. Nada. Deus não está interessado no teu dinheiro, como o Elvis falou aqui antes. Deus está interessado no nosso coração. Muitas pessoas querem a bênção, querido. Quem que não quer ser abençoado? Se você pegar um incrédulo na rua e falar assim, você quer ser abençoado? A grande maioria vai falar que quer. O problema é que as pessoas querem a bênção, mas não querem o dono da bênção.
Em 2 Coríntios 5,15, não precisa abrir, está escrito assim: e ele morreu por todos, todos da face da terra. Jesus morreu por todos. Quer dizer que todos serão salvos? Não. Aquele que confessar Jesus como Senhor, esse será salvo. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Então eu não posso mais viver para mim. Eu tenho que viver para o reino de Deus. Ah, quer dizer que você não vai mais trabalhar, não vai mais comer, não vai... Não, não é isso que eu estou falando. Mas você tem que ver qual é o propósito daquele que é o teu dono, daquele que é o teu Senhor. Por que que ele te plantou naquele lugar? O que que ele quer de você lá? É isso, amados. Ah, mas agora eu estou fazendo um curso na faculdade. Amém, vai estudar. Mas Deus quer te usar naquele lugar, porque as pessoas lá carecem também de salvação. Os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, queridos, a palavra é muito clara. O dia que eu falei, Jesus vem morar na minha vida, o dia que eu ouvi Jesus me chamando, Jesus me atraiu com o seu amor, o dia que eu falei, sim, Senhor, eu quero, Senhor, eu estou declarando para Ele, agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, queridos, nós começamos a entender, quando Jesus falou, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. O meu velho homem, ele tem que morrer. Ele tem que subir naquela cruz todos os dias, se for necessário. Tem que morrer, porque não é a minha vontade que vai prevalecer, mas a vontade do Senhor. E o que é viver para Deus? Primeiro é nós sermos desejosos de uma vida de santidade. Nós pedirmos para o Espírito Santo derramar sobre a nossa vida esse desejo, essa santidade, de andarmos segundo a palavra de Deus. Dedicar tempo para Deus, amados. Ah, mas eu dedico, eu vou no culto aos domingos. Não é isso que a palavra está falando. Queridos, me perdoem falar, mas nós temos aqui uma reunião de vigília uma vez por mês. As 2 últimas reuniões não tinham mais do que 10 pessoas. Talvez alguém vai falar assim, está falando de religiosidade. Em nome de Jesus, não deixe que o diabo assopre isso no teu ouvido. Eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de você investir um tempo com os teus irmãos para adorar o Senhor, para estar ali ouvindo. Deus dá uma palavra para um, uma palavra para outro. As pessoas são abençoadas, as pessoas são curadas. Nós nos derramamos diante de Deus. Mas muitas vezes, eu não vou na vigília porque eu estou cansado, eu trabalhei muito. Eu não vou na vigília porque tem o futebol hoje à noite. Eu não vou na vigília porque tem a novela. Acorda! Jesus está voltando, queridos. Nós precisamos estar como igreja. Não se deixe enganar, eu sempre falo isso, mas não se deixe enganar, que você é salvo e você não precisa da igreja. Isso é um engano. Você precisa da igreja, porque a palavra diz que a igreja é o corpo de Jesus, ao qual Ele é o cabeça. E eu não vi até hoje uma mão, um braço andando sozinho aí pela rua. O corpo está ligado pelas juntas, medulas e ligamentos. Nós estamos ligados uns nos outros. Nós precisamos uns dos outros. Não ter vergonha de ser crente, não importa a circunstância. Você é um agente do reino de Deus, mas você não pode ser um agente secreto. Você trabalha anos num lugar e ninguém sabe que você é crente. Está errado. As pessoas, elas têm que saber que você é crente, nem que seja pela maneira que você vive. Talvez sem você falar nada. Mas você vai despertar atenção nessas pessoas. Por que ele não conta piada? Por que quando vão contar uma piada suja ele sai de perto? Por que ele não bebe? Por que ele não fuma? Por que ele só fala da família? Sabe? Isso causa curiosidade nas pessoas.
Sofrer discriminação por Jesus. Eu já contei várias vezes aqui quanta discriminação eu sofri na minha vida de trabalho por causa de Jesus. Pessoas zombarem da minha cara. Ah, vamos dar um... O pessoal falava assim, vamos dar um zoinho de noite. Não estou falando de você, viu, zoinho? O apelido do Alessandro é zoinho. A gente saía da reunião, o pessoal, vamos dar um zoinho de noite, vamos sair. Não, vou jantar, vou para o meu quarto. Você é um trouxa. Tua mulher está a 1000 quilômetros de distância, ela nem sabe o que você está fazendo. Ela não sabe, mas Deus sabe. Vocês percebem, queridos? Discriminação que a gente sofre. Mas isso é bom. Isso é bom. Que é sinal que eu estou incomodando o diabo, porque se eu não incomodar ele, queridos, nada disso acontece. A vida está aqui. Está indo para o abismo, mas você está achando que está tudo tranquilo. Aceitar as provações. A palavra de Deus diz que de provação em provação a nossa fé é aperfeiçoada. Quantas vezes nós ficamos reclamando por causa das provações que nós temos? Ah, mas eu olho lá para a vida do Luiz, e o Luiz não passa pelo que eu estou passando. Mas talvez ele passe por coisas que você não sabe. Talvez eu passe por coisas que você não sabe. Você passe por coisas que eu não sei. A provação, ela é pessoal. É para nos fazer crescer. É para aperfeiçoar nossa fé. Para nos gerar confiança no nosso coração. Naquele que é o autor da vida. Que é o dono da nossa vida. Eu coloquei aqui não murmurar. Isso é primeiro para mim, tá, queridos? Como a gente é um povo que murmura, né? Como a gente gosta de murmurar. Essa semana ainda eu estava falando com uma pessoa, eu falei, se está muito quente a gente murmura. Se está muito frio a gente reclama. Se está chovendo a gente reclama. Se fica um tempo sem chover a gente reclama do pó. Vocês percebem? A gente começa a murmurar de muitas coisas. E aí o Espírito Santo trouxe algo no meu coração que eu queria testemunhar aqui para vocês. Uma vez, na igreja que eu congregava, o pastor marcou uma reunião com a liderança, 6 horas da tarde, num sábado. E estava um calor, mas um calor. E naquele tempo a gente não usava ar-condicionado nos carros. Se pegar ali a década de 80, 90, os carros, nenhum carro tinha ar-condicionado. Raríssimos. E eu estava indo para aquela reunião dentro do meu carro e reclamando. Meu Deus do céu, mas que horário para marcar a reunião? Olha que calor, eu vou chegar lá tudo suado. Né? Um calor desse, podia ter marcado a reunião à noite. A hora que eu estou chegando lá, eu vejo um irmão chegando de bicicleta, com a esposa atrás, com um bebezinho de uns 5 meses no colo dela, ela sentadinha de lado assim na garupa, e ele chegando na igreja pedalando, porque ele não tinha carro. Queridos, eu fiquei com uma vergonha. Fiquei com muita vergonha. Eu estava de carro e estava reclamando. Aquele irmão de bicicleta, no sol, com a esposa, com um filho de 5 meses, numa alegria. Que me quebrou no meio. Vocês percebem como muitas vezes o nosso coração está errado? Se é para você vir aqui numa reunião de vigília, com o coração errado, não venha. Mas venha com o teu coração certo. Ansioso para aquilo que Deus vai falar com você. Como que Deus vai te usar naquele momento. Que as coisas espirituais, sobrenaturais, elas vão acontecer. Nós devemos andar segundo a palavra. Nós devemos saber perdoar, queridos. Queridos, nós passamos por uma situação há uns anos atrás com o Tiago. Usaram o nome dele para fazer algo que não deveria ser feito. Usaram os documentos dele, o nome dele, pessoas que a gente conhece. Ele está respondendo processo criminal e civil. Foi absolvido agora, final do ano. O juiz decretou a inocência dele. Mas mais importante do que tudo isso,
é que nós tivemos a oportunidade, essas pessoas, elas quiseram falar comigo e com a Tânia e com o Tiago. Elas vieram nos pedir perdão. Nós já tínhamos perdoado. Nós oramos em casa um dia e falamos: Senhor, isso está fazendo mal para as nossas vidas. O Senhor é o juiz de todas as coisas, nós queremos perdoá-los. 1 ano e meio antes dessas pessoas virem nos pedir perdão, nós já tínhamos liberado perdão. E foi muito bom. O Jefferson e o Jaiminho estavam aqui o dia que essas pessoas vieram conversar conosco. Foi muito choro, né, Jaime? Mas foi algo libertador para a vida deles e para a nossa vida. Isso faz 1 ano e pouco que aconteceu. Final do ano saiu a sentença do juiz. Tiago foi inocentado. Por que eu estou contando isso, queridos? Nós temos que aprender a perdoar. Tem um versículo que diz: se você fala que ama a Deus e aborrece teu irmão, você não é de Deus. Talvez você não consiga liberar o perdão, mas comece a orar para que Deus gere isso no teu coração. Nós, quando surgiu esse processo, nós levamos 2 anos para conseguir liberar o perdão. A gente estava com muita raiva. A gente queria processar, queria ir para as cabeças, como diz. Mas Deus foi gerando no nosso coração aquele perdão. E todas as coisas se acertaram. Sabe por quê? Porque são irmãos em Cristo. As pessoas que fizeram isso, elas erraram, mas se arrependeram. E se Jesus já perdoou, quem sou eu para não perdoar? E eu também anotei aqui a questão de retidão de caráter. Nós vivemos num tempo, amados, que é muito difícil de você confiar na palavra das pessoas. Estou falando a nível de mundo. Eu espero que aqui entre nós a gente possa confiar na palavra uns dos outros. Porque a Bíblia fala que a tua palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso provém do diabo. Então se o Elvis me pergunta uma coisa, eu falo: Elvis, pode fazer que eu garanto. Ele tem que confiar que eu estou garantindo. Se ele falar o contrário para mim: Marcos, não vá porque é furada, eu tenho que confiar. Não, mas o negócio parece ser bom. Marcos, não vá, eu quero o melhor para você, não faça. Eu tenho que confiar, queridos. Isso é retidão de caráter. O diabo, ele quer destruir o nosso caráter, porque o nosso caráter, ele tem que ser igual ao caráter de Jesus. Desde que eu me converti, eu oro: Senhor, transforma o meu caráter, porque eu sou mau. Eu preciso da tua misericórdia. Quando eu vejo, eu estou falando mal dos outros. Eu preciso da transformação. Eu preciso que Jesus verdadeiramente viva em mim. Que o caráter de Jesus resplandeça na minha vida. Esse é o desejo, essa é a minha oração. Eu já estou terminando, queridos. Romanos 8,17 fala: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você está disposto a padecer por Jesus? Você está disposto a pagar um preço? Eu não estou falando preço para ganhar a salvação, que esse preço já foi pago. Estou falando pagar um preço de você levantar da tua cama, que você quer ficar descansando, e pagar um preço, e vir aqui numa vigília, vir numa reunião de oração, vir num estudo da palavra, se animar para ir num retiro, se animar para vir no culto. Não estou falando de religiosidade, queridos. Estou falando porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da igreja. Não estou falando desse local. Estou falando de pessoas, de vidas. Às vezes eu chego em casa e falo assim: amor, eu não vi fulano, você viu? Ela fala: eu vi. Eu falei: nossa, eu queria dar um abraço na pessoa, não vi. Sabe, as pessoas, a gente gosta de cumprimentar, gosta de se abraçar, gosta de conversar. Lógico que a gente não consegue fazer isso com todo mundo. Mas a gente precisa ter esse desejo no nosso coração.
A hora que o meu desejo tiver, falar, eu não quero ir naquele culto porque eu vou ver fulano, eu quero ficar na minha casa dormindo que eu ganho mais. Reveja os teus conceitos. E para encerrar, Romanos 14, 9, fala assim: foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Foi para isso que Jesus morreu, amados. Ele quer ser Senhor. Meu pai e minha mãe já morreram. Meu pai faleceu ano passado, já morreram. Mas eles tinham Jesus na vida deles. Então, Jesus é Senhor deles. Os mortos, já morreu. Mas eu ainda continuo vivo, eu quero que Jesus seja o meu Senhor. Jesus pode nos chamar, queridos. Esse livro que eu li no início, esse homem que escreveu esse livro, era um pastor. Ele estava numa reunião com muitos irmãos, e dali um pouco, ele simplesmente apagou. E ele foi para o céu, ficou lá por 40 minutos. E ele não queria mais voltar. Mas Jesus falou assim, você vai voltar porque tem 30 mulheres lá de oração, que estão clamando para que você viva. E eu deixei escrito que é onde 2 ou 3 concordarem. Onde 2 concordarem, vai acontecer. Então você vai ter que voltar. Ele não queria voltar. É bobo ele. Está num lugar maravilhoso, né? Aí vai voltar. Jesus falou, você vai voltar, mas é por pouco tempo. Então, queridos, essa é a mensagem dessa manhã. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é a razão de nós estarmos aqui nesta manhã. Ele é a razão de estarmos vivos. Não é porque você merece ou porque eu mereço. Nós não merecemos nada. Nada. Mas mesmo nós não merecendo nada, Jesus olhou para nós e nos amou. Jesus nos amou primeiro. Eu não tinha merecimento algum. Continuo não tendo merecimento nenhum, mas Jesus me ama e eu creio isso com todo o meu coração. Sabe por que eu creio, amados? Porque se Ele não me amasse, Ele não tinha subido naquela cruz e não tinha morrido. Mas Ele ressuscitou e hoje Ele vive. E eu sei que um dia eu vou reinar no paraíso junto com Jesus. Essa é a minha esperança. A minha esperança não está nessa vida. Esses dias eu conversava com um irmão, eu falei assim, irmão, durante muito tempo da minha vida eu era uma pessoa muito descontente, né? Eu sempre queria mais. Ganhei muito dinheiro, trabalhava num grande emprego, tudo que eu queria eu conseguia. Até que um dia, depois que eu me converti, Deus começou a me mostrar. A palavra diz, sede contentes com aquilo que tendes. Nós precisamos nos contentar com aquilo que nós temos. Aquele irmão que chegou de bicicleta, ele era contente, sabe por quê? Não porque ele estava de bicicleta, mas ele era contente porque ele sabia o porquê que ele estava indo naquele lugar. E eu, descontente, estava reclamando do calor. Sede contentes com aquilo que vocês têm. Deus sabe o que vocês precisam. Deus sabe o que nós precisamos. E Ele é um Pai bondoso. A palavra diz, se nós que somos maus, se o nosso filho pedir um pão, nós não vamos dar uma serpente. Quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele sabe o que nós precisamos. E Ele vai nos dar o melhor. Mas para isso, queridos, Ele tem que ser o Senhor das nossas vidas. Não só da boca para fora. Eu sempre falo isso. A gente se esquece, porque o nosso inimigo, ele é derrotado, ele já foi derrotado. Mas ele ainda está andando entre o povo. E ele começa a soprar nos nossos ouvidos, né? Começa a soprar nos nossos ouvidos que você merece isso, você merece aquilo, que você trabalha, vou comprar para me satisfazer, porque eu levanto de madrugada, eu saio, eu ganho meu dinheiro. Quando a gente entender que você só sai da tua cama porque Deus está permitindo, as coisas mudam. As coisas mudam, queridos. Porque a gente pode fazer planos, né? Tem várias passagens na Bíblia
de homens que fizeram planos, mas não estavam alinhados com os planos do Senhor. Amém? Eu dificilmente faço isso, mas Deus mandou eu fazer a hora que eu estava orando ali sentado, e depois a minha esposa veio orar comigo e ela falou algo que confirmou. Tem alguém aqui que ainda não declarou Jesus como Senhor da sua vida? Como diz no jargão popular, tem alguém aí que ainda não aceitou Jesus? Porque é Ele que nos aceita. Mas se você quer entregar a tua vida a Jesus nessa manhã, eu queria que você viesse à frente. Eu não sei se tem alguém aí, mas Deus mandou eu fazer esse apelo. Vocês sabem que dificilmente eu faço esse tipo de apelo, mas Deus falou, faça. Então, se tiver alguém aí que quer entregar a sua vida para Jesus, talvez não queira vir aqui agora, tenha vergonha. A hora que a gente encerrar, se você quiser vir conversar comigo, eu quero orar com você, e você vai entregar a tua vida para Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, fechar os nossos olhos, estarmos orando.